Atenção, emissoras da Rede Globo, 5 segundos para o próximo programa. Amor gitano, ai amor gitano, me vuelve loco. Coração Cigano, em CD, LP e cassete, som livre. Boa noite. Depois de passar por cima dos equatorianos, a equipe do Corinthians trombou com o muro do aeroporto de Quito. Ainda bem que tudo não passou de um susto. E que susto! Os jornalistas da TV Globo estavam no mesmo voo dos jogadores corintianos. O Boeing 727-200 não conseguiu ganhar altura durante a decolagem e bateu no muro. Uma das asas pegou fogo e houve princípio de pânico. Nessa edição do Jornal da Globo, o repórter Roberto Tomé vai contar todos os detalhes do acidente. Você vai ver também no Jornal da Globo a angústia dos parentes dos craques corintianos. Futebol pelo Brasil. Goleiro da vexame e centroavante salva o time com uma defesa incrível. Adolescentes ingleses espancam uma colega até a morte. Daqui a pouco. Delírio consumista na feira de utilidades domésticas em São Paulo. Donas de casa avançam nas mercadorias. A fritadeira com prato giratório encheu os olhos das donas de casa logo nos primeiros dias da feira. Elas tanto insistiram que o fabricante precisou mudar seus planos de venda. A gente queria, na verdade, era mostrar os nossos produtos, né? E acabamos tendo que vender por força do público. Essa outra panela que cozinha a vapor também faz sucesso. 4.000 unidades vendidas. É um faturamento de 20 dias. O dono da pequena fábrica de tampas que evitam a sujeira durante a fritura também comemora. Vendeu 8.000 unidades a R$ 4,00 cada. Com esse impulso, ele já pensa em ampliar o negócio. Com certeza vou ter mais funcionários. A empresa que vende estes aparelhos já surpreendeu quando chegou ao Brasil há 3 anos. Agora, outra surpresa na UD. Já vendeu nesses primeiros dias 3 vezes mais do que na feira do ano passado. Ao todo, foram 60.000 unidades. Por enquanto. Os eletroeletrônicos também vendem como água. Só essa empresa negociou aqui um total de R$ 9.700.000. E o único estande de computadores da feira está sempre cheio. A loja fatura alto, porque parcela o pagamento. Nossa, quantos cheques a senhora está fazendo? Para comprar impressora tem que fazer bastante, né? Quantos são? 7. Um novo drama para quem sobreviveu aos temporais e aos deslizamentos de terra na região metropolitana do Recife. Centenas de famílias que vivem em áreas de risco vão ter de desocupar as casas. Todas as casas ameaçadas estão sendo marcadas pela Defesa Civil. Existem 1.700 áreas de risco na cidade, mas os moradores não querem sair porque não têm onde morar. Hoje as equipes de busca encontraram mais 2 corpos soterrados, aumentando para 51 o número de vítimas dos deslizamentos do fim de semana. No cemitério do Morumbi, em São Paulo, o túmulo do piloto Ayrton Senna amanheceu coberto de flores. Centenas de fãs de vários estados brasileiros e até do outro lado do mundo prestaram homenagem ao ídolo no dia do 2º aniversário da sua morte. A polícia investiga uma possível ligação entre as mortes do empresário Alcides Pérez e do advogado e jornalista Galba Menegali, assassinados em Brasília. O empresário era acusado de fraude em licitações da Fundação Nacional de Saúde e estava sendo investigado pelo advogado. O assassinato dos dois teria sido uma queima de arquivo. Em Curitiba, 2 homens dispararam 9 tiros contra a casa do jurista René Dotti, ex-secretário estadual da Cultura. Um vigia ficou ferido e o jurista acusou um ex-sócio pelo atentado. A testemunha-chave da chacina da Candelária, Wagner dos Santos, já deixou novamente o Brasil. Antes de embarcar, disse que pretende processar o governo do estado do Rio. A principal testemunha da chacina da Candelária, Wagner dos Santos, embarcou hoje à tarde para a Suíça, fazendo escala em São Paulo. Ele vai continuar morando no exterior com o apoio de entidades internacionais de proteção aos direitos humanos. Wagner deixou um bilhete para os jornalistas pedindo desculpas por não poder ser filmado por questão de segurança. No bilhete, ele declara que ficou feliz com a sentença e que confiou na justiça. E se despede dizendo que agora quer viver com dignidade. A testemunha não volta mais ao Brasil.
nem mesmo para o julgamento dos outros acusados, marcado para o dia 27, e vai entrar na Justiça com uma ação pedindo ao governo do estado do Rio indenização por perdas e danos. Você vai ver daqui a pouco no Jornal da Globo o sufoco corintiano no Equador. O Palmeiras continua imbatível. O governo vai gastar 9 bilhões de reais para gerar 600 mil empregos. As comemorações do 1º de maio em todo o país. Palavras de ordem pela reforma agrária se misturaram a protestos contra o novo salário mínimo. A Central Única dos Trabalhadores, a CUT, aproveitou a manifestação em São Paulo para deflagrar uma mobilização por greve geral contra o desemprego e o salário mínimo de R$ 112. Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, teve show no Paço Municipal. 6 mil trabalhadores comemoraram o seu dia com uma super macarronada em São José dos Campos, a 100 quilômetros de São Paulo. Em Belém do Pará, o 1º de maio se transformou em mais um protesto contra o massacre do Sem Terra em Eldorado dos Carajás. Os motos do Pará também foram homenageados com um minuto de silêncio durante manifestação em Juazeiro, no Ceará. Em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, depois de uma missa na praça, os trabalhadores saíram em passeata pela cidade. Eles protestaram contra o salário mínimo e desemprego e exigiram reforma agrária já. Além do salário, o desemprego também é motivo de preocupação neste 1º de maio. A pesquisa que o IBGE divulga amanhã vai mostrar que a oferta de trabalho está em queda livre. Em fevereiro, o índice de desemprego chegou a 5,7%. Para março, a previsão é de 6%, o que representa cerca de 4 milhões de pessoas sem trabalho em todo o país. Um resultado que lembra o governo Collor, quando a economia chegou ao fundo do poço. Só na região metropolitana de Belo Horizonte, mais de 215 mil trabalhadores estão sem emprego. A região metropolitana de Belo Horizonte tem 1.660.000 trabalhadores. Em fevereiro, 209 mil estavam desempregados. Em março, o número subiu para 224 mil, um crescimento de 7,2% em apenas um mês, segundo a Fundação João Pinheiro do governo de Minas Gerais. A procura pelo seguro-desemprego comprova o aumento nas demissões. Só este posto da Delegacia Regional do Trabalho atende a 700 pessoas por dia. Todo assim você vai, não tá fichando, não tá até dispensando e tudo. Tá muito difícil mesmo. Esse centro de requalificação profissional criado pela Federação das Indústrias de Minas Gerais mostra que os empresários também estão preocupados. A maioria do nosso operariado que está desempregado, ele não tem a qualificação necessária para o novo mercado da indústria. No centro, os trabalhadores demitidos fazem curso nas áreas que têm maior oferta de emprego. Com isso, aumentam as chances de voltar para o mercado de trabalho. É o caso de Ana Cristina Lopes, ex-auxiliar de escritório. Demitida em fevereiro, fez um curso de computação e foi contratada como operadora de telemarketing com um salário melhor que o anterior. Se eu não tivesse feito esse curso, eu não teria arrumado emprego tão rápido. O Ministério do Planejamento anunciou esta semana um programa de investimentos de 9 bilhões de reais, que ao longo de 4 anos vão gerar 600 mil novos empregos. Vamos falar com o ministro do Planejamento, José Serra, que está em Brasília. Boa noite, ministro. Boa noite, Mônica. Esse dinheiro vai vir através do BNDES para setores, para empresas que se comprometam a gerar empregos com esses empréstimos. Como é que vai ser feita a amarração desse compromisso? Olha, o BNDES, na verdade, vai empregar dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Esse fundo tem um conselho que decide a respeito. É um conselho formado por sindicatos, empresários e pelo governo. E o fundo vai transferir 3,5 bilhões para o BNDES. O resto virá de recursos do próprio banco. Que garantia há de que o tomador desse empréstimo efetivamente abra novos postos de trabalho? Bem, o BNDES vai se ocupar disso, inclusive. Né? Nós estamos, inclusive, preparando o banco para ele olhar mais o lado social, né? A geração de empregos, os efeitos da reestruturação das empresas sobre os empregos, etc. O governo também tem essa preocupação, é a modernização, o desenvolvimento e as condições dos trabalhadores e do emprego. Em São Paulo, ministro, há quase 1.300.000 desempregados. 600 mil novos empregos em 4 anos. Não é muito pouco, não é uma gota d'água? Não, mas veja, o número de empregos, na verdade, vai ser maior, porque você tem também empregos indiretos.
Você, quando produz alguma coisa, você emprega gente diretamente, mas também compra de algumas empresas, gera demanda por novos empregos adiante, etc. Portanto, o efeito é bem maior do que esse. Agora, essa não vai ser a única ação do governo. Tem também um plano de habitação e de saneamento, que deve, em 4 anos, aplicar perto de 17 bilhões de reais, entre dinheiro do Fundo de Garantia, financiamento externo, orçamento, etc. E também, Mônica, vai se dar muita importância ao treinamento e à qualificação dos trabalhadores. Nós vamos quintuplicar o número de trabalhadores treinados, reciclados neste ano com relação ao ano passado. Ministro, muito obrigada pela sua presença no Jornal da Globo. Obrigado você, Mônica. Desemprego também se resolve com reformas constitucionais, na opinião de Arnaldo Jabor. Hoje é o 1º de maio. E como todo dia do trabalho, nos jornais florescem os articulistas do bem. Todos lamentando a dor do pobre, o mínimo, o salário mínimo, etc. Como são bons esses políticos, padres, líderes sindicais em busca de voto, intelectuais sem assunto, todo mundo vendendo bondade em cima da fome do povo. Como é fácil ser bom, como é prático ser um defensor dos oprimidos, sem trazer uma só maneira de acabar com a miséria. Vejam o deputado Paulo Paim, por exemplo, que é um dos poucos brasileiros que vivem bem à custa do salário mínimo. Ele e seus colegas ganham muitos votos com essa bondade. Só que na hora de fazer as reformas que permitiriam que o Estado voltasse a funcionar e o progresso social viesse, nesta hora, a bondade dos justos, a beleza dos demagogos não deixa que as reformas venham. É mais fácil ser bom e faturar para a tragédia brasileira do que criar condições para que ela acabe. Só as reformas da Previdência fiscal, administrativa, agroindustrial darão dignidade e um bom salário mínimo para o povo brasileiro. O resto é a estúpida indústria da bondade. Você vai ver daqui a pouco no Jornal da Globo o acidente com a delegação do Corinthians. Dia de glória para os comunistas em Moscou. Estudante de 13 anos é espancado até a morte pelas colegas de escola. Ao redor do mundo, além dos desfiles e dos discursos de praxe, o Dia do Trabalho teve muita festa e pancadaria. Na Turquia, 3 pessoas morreram. Houve confrontos entre manifestantes de extrema esquerda e policiais na cidade de Istambul. Além dos 3 mortos, 45 pessoas ficaram feridas. Também houve violência numa passeata em Berlim. A confusão começou quando manifestantes jogaram pedras contra a polícia. Não houve vítimas. No Vaticano, o Papa João Paulo II pediu que os fiéis rezem pelos trabalhadores e pelos desempregados de todo o mundo. Em Roma, o Dia do Trabalho foi comemorado com um concerto ao ar livre. 300 mil pessoas foram ver o show com cantores italianos e o britânico Sting. First time I saw the work of heaven and the line where the hills have been married to the sky and all around me. Na Rússia, o 1º de maio foi comemorado em clima de campanha eleitoral. O presidente Boris Yeltsin até dançou, mas foram velhos e novos comunistas que tiveram o seu dia de glória. Milhares de comunistas marcharam hoje por Moscou, por enquanto ainda do lado de fora do Kremlin. Foi a maior de todas as marchas de 1º de maio na capital e uma convincente prova de organização e apoio popular para o candidato comunista a presidente da Rússia, Gennady Zyuganov. Ele lidera fácil as pesquisas e já posa como estadista, pedindo calma aos militantes mais afoitos. Correndo atrás do prejuízo, o presidente Boris Yeltsin evitou o Kremlin, falou muito mal dos comunistas e ficou na chuva em troca de pouco aplauso. Foi procurar o povo numa das novas igrejas que acabam de ser inauguradas nos arredores de Moscou. Apesar de 2 ataques cardíacos, não resistiu à emoção de uma dança folclórica. Quem está apostando pesado na vitória de Yeltsin são os que têm muito a perder. Os novos ricos russos, os governantes ocidentais e os banqueiros internacionais. Apesar de tanto apoio político e econômico, o presidente da Rússia continua bem pouco popular. A violência nas escolas inglesas choca o mundo. Hoje, uma aluna de 13 anos foi assassinada a socos e pontapés
pelas próprias colegas. Foram garotas da mesma idade das que choram hoje na porta da escola que tiveram sangue frio para espancar uma estudante indefesa até a morte. Louise Allen, de apenas 13 anos, só queria separar uma briga. Ela passava na frente deste parque de diversões ao lado do colégio onde estudava quando viu duas de suas amigas trocando bofetadas. Ao tentar pôr fim à confusão, Louise foi atacada por mais de 30 garotas. Levou tantos chutes na cabeça que morreu antes de chegar ao hospital. Até agora, a polícia só conseguiu identificar 2 das 30 adolescentes que participaram do espancamento. Os jornais tentam reproduzir a perplexidade que tomou conta da Inglaterra, um país que em menos de 6 meses já viu um diretor de escola morrer esfaqueado ao tentar apartar outra briga. Um psicopata fuzilar 16 crianças num jardim de infância e uma escola inteira fazer greve por causa das agressões de um aluno. A morte de Louise Allen expõe outra face da violência que ronda as escolas inglesas. Garotas de classe média estão trocando as sessões de cinema por noites de pancadaria e vandalismo. Só este ano a polícia já prendeu em flagrante mais de 100 meninas em brigas de gangue na porta das escolas. Você vai ver daqui a pouco no Jornal da Globo. Dia de trabalho para os artilheiros em todo o país. O acidente com o voo da delegação do Corinthians em Quito. Foi um susto daqueles que quem vive nunca mais esquece. O avião que traria o time do Corinthians de volta ao Brasil, depois do jogo com o Espoli, bateu no final da pista do aeroporto de Quito. Momentos de tensão no Equador e aqui. Kleber, nessa altura o time já está voando, tranquilo para o Brasil. Agora, vocês ficaram com medo de embarcar de novo logo depois de um acidente daquele? Ficaram, Mônica. Como eu ficaria, você ficaria, acho que a maioria das pessoas ficaria. Mas o Corinthians acabou voltando. Algumas pessoas embarcaram a contragosto. Não é fácil você sair do aeroporto 10 minutos depois de pânico, ir para o hotel e voltar um pouquinho depois para novo embarque. Não é mole, não. De repente, o melhor seria se o Corinthians pudesse ter recompensado o time com uma boa noite de sono lá mesmo no Equador. Mas, em todo caso, o time volta hoje e o susto foi grande. Chovia em Quito no final da tarde. O Boeing 727-200 da companhia Fly estava quase no final da pista quando o comandante decidiu abortar a decolagem. Segundo ele, a velocidade ideal para ultrapassar um morro que fica em frente ao aeroporto não tinha sido atingida. O avião acabou batendo em algumas colunas de concreto. Parte da asa direita pegou fogo. Houve pânico e desespero. Realmente só quem estava lá dentro viu o desespero que foi. Você vê um lado da asa pegando fogo, o outro lado soltando querosene. E a gente só tem a agradecer a Deus, não tem nem muito o que dizer. Nós ficamos muito preocupados, o que aconteceu, a tensão dentro do avião foi muito grande, mas graças a Deus nós estamos vivos, todos nós estamos bem. Eu tenho certeza que se nós insistíssemos com a decolagem, nós não íamos decolar. O avião ficou bastante avariado e acabou parando num terreno que fica ao lado da pista. Os bombeiros trabalharam rápido para controlar o incêndio. Algumas horas depois do acidente, ainda era tenso o ambiente em Quito. Os jogadores descansaram nesse hotel aqui no centro da cidade e embarcaram agora há pouco de volta para o Brasil. Ninguém se feriu gravemente no acidente. As primeiras notícias do acidente davam conta de que o jogador Tupanzinho teria quebrado a perna. Até o desmentido, a família passou por maus bocados. Tá, obrigada. Agora à noite o telefone não parou de tocar na casa de Tupanzinho. Jornalistas, amigos e parentes ligavam para saber mais notícias do jogador. E a preocupação de todos só aumentava, especialmente da mulher, Isilene, que não saía do lado do telefone. A primeira informação que chegou aqui na casa de Tupanzinho é que o jogador teria quebrado a perna. Depois, uma menos grave. Ele teria sofrido apenas queimaduras leves. Mesmo assim, ninguém relaxou por aqui. Enquanto ele ligar, não resolve. Alô? Não era ele? Caiu a linha. Infelizmente, caiu a linha. Até que no final da noite, a agonia acabou. Você tá bem? Eu tô bem. Você tá bem? Tá jóia. Eu também te amo. Tá, boa viagem. Tchau. Tchau, te amo, tchau. E aí, como é que ele tá? Diz que tá bem. Que caiu gasolina no corpo dele e que queimou um pouco, mas que tá tudo bem, não foi nada sério. Antes de todo esse sufoco, o Corinthians fez festa dentro do campo.
a vitória contra o Espoli deixa o time muito perto da próxima fase da Libertadores. O time do Equador saiu na frente. Com esse cruzamento de Iepes, Jauche tocou de cabeça e fez. Espoli 1, Corinthians 0. Comecinho do jogo. Ainda no primeiro tempo, Marcelinho bate o escanteio, Cris desvia de cabeça e empata o jogo para o Corinthians. O Corinthians vai para o ataque. Marcelinho lança, Edmundo domina. Na dividida com o zagueiro, a bola toca em Edmundo e vai para o gol. E no segundo tempo, o Corinthians definiu o placar. No cruzamento de Marcelinho, Garcia faz gol contra. 3-1. E o Corinthians pode perder até por 1-0 no Brasil. No Maracanã, Botafogo e Grêmio. Jamir bateu uma falta com perfeição no ângulo, um golaço. Botafogo 1, Grêmio 0. O empate do Grêmio. Rodrigo cruza. Jardel, que é especialista em bola pelo alto, faz de cabeça. O jogo termina 1-1. O jogo de volta, quarta-feira que vem, vai ser em Porto Alegre. Agora gols pelo Brasil. Em Minas, a festa da volta de Toninho Cerezo vira vexame de Tafarel. E o Palmeiras completa 22 jogos no Campeonato Paulista com 21 vitórias. Hoje a Portuguesa tentou, só tentou. Luizão faz a abertura na esquerda. O cruzamento de Júnior encontra Miller. Ele bate de primeira e faz 1-0 para o Palmeiras contra a Portuguesa. A Portuguesa consegue o gol de empate. No cruzamento, Tico domina, bate firme, faz um belo gol. 1-1. No final do jogo, o Palmeiras conseguiu mais uma vitória no campeonato. Kleber pega o rebote, mata no peito e o zagueiro artilheiro manda pro gol. Já tem 6 no campeonato. Palmeiras 2, Portuguesa 1. O São Paulo enfrentou o Botafogo de Ribeirão Preto no Pacaembu e conseguiu a vitória. O único gol foi marcado por Almir, batendo da meia-lua. 1-0 São Paulo. E festa de Almir. Você revê o gol de Almir batendo de pé esquerdo. São Paulo se recupera da derrota no fim de semana para o Palmeiras e da derrota para o América. Agora o Campeonato Paranaense, Curitiba e Grêmio Maringá. Pachequinho de cabeça faz 1-0. A bola ainda tocou antes no goleiro. O segundo gol do Coritiba, Cláudio Miro cruza, Alex chuta e no rebote Magrão faz. Coritiba 2-0. Pachequinho se livra bem do Beck e toca a bola para Alex. Ele faz. Coritiba 3, Maringá 0. E Magrão batendo o pênalti fecha o placar. Coritiba 4, Grêmio Maringá 0. O Coritiba é líder do campeonato com 15 pontos. Campeonato Pernambucano, Santa Cruz e Sport. Marcelo batendo o pênalti faz 1-0 para o Sport. Santa Cruz bate escanteio com André Jacaré. Zé do Carmo desvia e Amarildo marca. 1-1. O Sport ataca. Russo cruza. Marcelo toca de cabeça e faz outro para o Sport. Placar final 2-1 para o Sport Recife contra o Santa Cruz. Campeonato Mineiro em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Caldense. Paulo Roberto cruza e Toninho Cerezo faz de cabeça. O veterano Cerezo voltando ao Atlético depois de 13 anos. Abriu o placar. O empate da Caldense. Toque da esquerda, gol de Messias. 1-1. Agora acompanha esse lance. O Tafarel pegou firme o jogador Jamerson da equipe da Caldense. Não contente, ainda chutou o jogador da Caldense no chão. Tafarel foi expulso. Renaldo, que entrou no gol, ele é centroavante, fez uma bela defesa nesse lance e garantiu um empate. 1-1 placar final. Depois de um dia tenso, nervoso, onde felizmente tudo saiu bem, rolou uma piada em Belo Horizonte. Essa bola aí que o Renaldo defendeu, nem o Tafarel defenderia. Mônica. Maldade. Obrigada, Kleber. Você vai ver a seguir no Jornal da Globo a revolução do trabalho. Uma cidade decadente vira um centro internacional de cerâmica. O novo Banco Excel Econômico abre as portas amanhã. Terminam assim os 9 meses de intervenção do Banco Central e a angústia dos correntistas do Banco Baiano. O esforço é construir um novo banco. Ele reabre com 284 agências no Brasil e 2 no exterior, 8 do Excel e 278 do Econômico. A diretoria do novo banco já definiu que vai continuar seguindo a linha do Econômico. O Excel Econômico vai ser um banco de captação de pequenos e médios investidores, correntistas e poupadores. Só que agora tipos de seguro, previdência privada e fundos de capitalização. O Banco Excel Econômico pretende unir a experiência de atacado do Excel com a atuação do Econômico no varejo. O objetivo
é que ele seja um dos maiores bancos de varejo do país a médio prazo. Um estudo já prevê a ampliação da rede em 100 agências no interior de São Paulo e nos estados do sul do país. O objetivo inicial não é o fechamento de agências, mas sim a ampliação da rede com o consequente remanejamento de unidades não lucrativas. Uma artista baiana volta à terra onde nasceu, planta uma indústria e transforma agricultores desempregados em mestres da cerâmica. Irataia, sudoeste da Bahia, uma pequena cidade de 15 mil habitantes, assustada com a falência dos fazendeiros e com o desemprego. Muitos moradores foram embora tentar a sorte no sul do país. Selma Calheiro fez o contrário, deixou o Rio de Janeiro e veio morar na terra onde nasceu. O marido alemão é serralheiro, ela ceramista de primeira. Amassando barro, inventando formas, Selma descobriu a receita para enfrentar a crise do cacau. Montou um pequeno ateliê e começou a produzir peças de decoração, esculturas de pura criatividade. O negócio cresceu e o trabalho triplicou. Sozinha, Selma não dava conta de atender as encomendas. Precisou ampliar o ateliê e contratar gente para ajudar. Um batalhão de artistas logo se formou. Com paciência, Selma se dedicou a ensinar. Hoje, já são 180 empregados, todos da região. A maioria ainda não completou 18 anos. Quem ganha menos recebe um salário mínimo no fim do mês. A garotada que vivia aprontando nas ruas da cidade achou o que fazer. É o caso de Antônio Carlos, que aprendeu a pintar. Isso aqui representa a minha vida, né? Que eu andava zanzando pela rua sem ter o que fazer, hoje eu me considero um profissional. Já aprendeu a trabalhar direitinho mesmo? Considero hoje um profissional. O galpão improvisado não suportou o volume de trabalho. Foi preciso construir um prédio de 2.000 metros quadrados. Uma indústria de cerâmica que parece um mercado de frutas. Aqui se produz de tudo: laranjas, maçãs, ameixas, coco verde, além de verduras e bromélias de barro. A perfeição das peças já começou a conquistar o mercado internacional. No mês passado, o ateliê participou de uma feira em Nova York e surpreendeu os americanos. Apenas uma loja dos Estados Unidos comprou 8.000 frutas. Atualmente, metade da produção vai para o exterior. Em ritmo acelerado, a fábrica funciona 24 horas por dia. De olho na qualidade, Selma confere peça por peça. Mas elas parecem tão verdadeiras que dá vontade de tocar, de morder. Qual é o segredo? Eu acho que é amor. Aqui a gente faz a coisa com muita dedicação, né? Com muito amor. Tudo que a gente faz com amor dá um resultado como esse. Só este mês, 25.000 peças estão sendo produzidas. É com as frutas de barro que Selma sonha em transformar a terra do cacau, no interior da Bahia, num grande centro da cerâmica nacional. É bom ver iniciativas de brasileiros que dão certo, né? Uma boa noite e até amanhã. EPTV, assista agora Campeões de Bilheteria, Adoradores do Diabo, classificação 18 anos. Explode Coração Internacional. Em CD, LP e cassete, som livre. A Globo, bola o que rola. Mundial de Fórmula 1, Grande Prêmio de San Marino. As feras da velocidade pisando fundo no circuito de Imola. Grande Prêmio de San Marino. Ao vivo, neste domingo, 9 da manhã, Mundial de Fórmula 1. Oferecimento Cheetos, o queijo que detona. Pepsi, a escolha da nova geração. Rainha System, resistente a toda prova. McDonald's, com você no Grande Prêmio San Marino. E Antártica, clara, leve e gostosa, a cerveja paixão nacional. Já está no ar a TV Escola. Um canal exclusivo via satélite para promover a atualização de 1 milhão de professores. Todas as escolas do país com mais de 100 alunos estão recebendo aparelho de televisão, videocassete e antena parabólica para captar as imagens. Se a sua escola ainda não recebeu, ligue grátis para o MEC 0800 61 6161. Acorda, Brasil!